falar do Vasco da Gama. Meu amigo, que jogo ontem, hein? O Vasco até abriu 1-0 com um belo gol do Nuno Moreira, o português. Uma bola que vem invertida à direita, o Verratti não dominou na meia-lua. Ele só ajeitou de chapa um golaço do português. O Vasco fez 1-0. Só que o Vasco não jogou bem pra isso, né? Essa é a verdade. E aí, até que segurou muito. Mas veio o empate. O Bosquilha, camisa 10 do Operário de Ponta Grossa, conseguiu empatar. E o Vasco ficou no 1-1 na ida da terceira fase da Copa do Brasil ontem, no estádio Germano Krieger, time comandado pelo Felipe Maestro, né? O Felipe ontem diretor de futebol, já que o Vasco ainda não tinha um técnico e ainda não tem, né? Estamos na expectativa do anúncio do Fernando Diniz ou não, né? Ou não, vai que a negociação mele. Por enquanto ela está andando, segue andando e a gente está acompanhando isso aí. Ontem rolou uma fofoca. Perguntaram pro Felipe Maestro, Felipe Jorge Loureiro. O Felipe não tava muito satisfeito, claro, eu acho que tomou aquele empate, jogou mal e tal, ele tava até meio assim, sabe, quando o cara levanta uma das sobrancelhas pra responder as perguntas. Meio Ancelotti. Ele tava meio bolado na coletiva, mas tava respondendo. Aí um jornalista perguntou sobre Manuel Capasso. O torcedor do Vasco, ou pelo menos uma parte da torcida na internet, vem há semanas falando de Manuel Capasso, até pelas falhas. E aí, galera, e o Capasso? Manuel Capasso e o Capasso. Felipe foi perguntado sobre isso e respondeu da seguinte forma. A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. Questão financeira. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, seu nome? Vini, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. O Manuel Capasso, que até puxei a ficha dele direitinho pra lembrar, o Vasco que negociou durante um bom tempo, tá? Pra quem não se lembra, em 2023, uma negociação árdua naquela primeira janela da 777, né? E aí um investimento pesado até pelo Manuel Capasso, $1,5 milhão por 50%. Ele que naquela ocasião veio do Atlético Tucumã. Contrato até o fim desse ano. A tendência é que ele vá sair de graça, tá? Porque até agora ele não saiu do Vasco e gerou essa polêmica. Minutos depois dessa declaração do Felipe, o Capasso postou uma foto no Story. Na verdade, não foi nem a foto, né? É um post que tá fixado, é o primeiro post fixado no Instagram do Manuel Capasso. Ele com a taça do Clausura, né? Com a camisa do Olímpia e a taça do Clausura. Ele pegou esse post e jogou no Story, sem falar nada. E aí? Primeiro que é dia de TBT, né? Quinta-feira. Dia de TBT, sim, mas ele não falou nada. Só postou no Story, né? Como quem não quer nada. Só que aí começou a circular um suposto print, que eu já digo que é fake, o pessoal não ficar alimentando treta. É fake? Eu vi o Instagram e não postou nada na época, né? Quando na começou hora? A circular. Eu acessei o Instagram, só se ele apagou rápido. Então, existe uma conversa de que ele apagou. Então. E assim, pelo que a gente conversou com a galera lá que trabalha no Vasco... Ele postou. E aí, a rapaziadinha chegou e falou... Então, eu digo que eu vi. Tá maluco? O que aconteceu? Uma foto do Felipe segurando uma taça, a taça da Libertadores com uma mão e a outra mão segurando a taça da Libertadores com o Pedrinho. O presidente Pedrinho. Pedro Paulo de Oliveira. Ou então meia Pedrinho. E o hoje diretor de futebol, Felipe Loureiro. Eu digo que é fake, pelo que eu vi. Pode ter acontecido isso, essa resposta do Felipe? Pode. O pessoal na internet printou e jogou por aí. Circulou, recebi de muitas pessoas. Aqui, imagina assim, tipo assim, a galera que a gente conhece por transitar, a galera da comunicação, né? A equipe de comunicação do Vasco chegando pra falar. Guerreiro. Que isso? Paga isso aí, pô. Foi melhor do que isso, né, Guerreiro? Tu tá maluco. Maestro, tu é o cara, pô. Né? Um dos maiores laterais, se não o maior da história do Vasco. O maior vencedor da história do Vasco. É o maior vencedor em número de títulos, é o Felipe. Agora, Breno, assim... E a fofoca tá rolando, Léo Pinheiro. Ô, Breno, assim, lógico que tem todo o peso do resultado, tem a insatisfação pela apresentação ruim, o desempenho muito abaixo do que o Vasco e o torcedor imaginava,
para uma partida contra um time de Série B. Lógico que jogou fora de casa, diferente de outras equipes. Por exemplo, o Vasco enfrentou o adversário nessa fase na casa dele, com a presença da torcida dele, e aí vem o clima, vem também o gramado, e tudo isso interfere na temperatura do profissional nesse pós-jogo. Só que, concorda comigo que existe uma diferença de não gosto dele, enquanto eu estiver aqui ele não vai jogar, para olha, no modelo de jogo atual, eu acho que ele não se encaixa, ele não está dentro dos meus planos. Concorda que existe uma diferença gritante e que diz a mesma coisa? Ele não vai jogar? Eu achei a afirmação do Felipe muito forte. Assim, Muito o que o Capasso fez? Até agora a gente não tinha... Porque assim, qual era a informação que eu tinha? Que vários colegas já deram outras e, enfim, o que eu tinha apurado era o seguinte. Surgiram propostas que não agradaram nem ao jogador e nem ao Vasco. É porque o Vasco investiu pesado, $1,5 milhão por metade dos direitos econômicos, né? 50%. E é um cenário que a gente tá aí vendo há muito tempo do Vasco, né? Investimentos relativamente altos para jogadores questionáveis. Pois é, João Vitor, R$30 milhões, por exemplo. O Lloyd Augusto também, cara. Um investimento alto para um jogador que até o momento não demonstrou valer esse valor. Apesar de não ser um valor muito alto, ainda assim é questionável por tudo que ele vem apresentando com a camisa do Vasco da Gama. Mas eu também faço parte do grupo de pessoas que acredita que o Felipe mandou mal nessa declaração. Também acho. Ele poderia ter um pouquinho mais de equilíbrio e existem outras formas, eu ia falar milhares de formas, mas existem outras formas de você indicar que o jogador não faz parte dos planos. Como, por exemplo, ele não faz parte dos meus planos. E falar de Fernando Diniz. Sim, fala. Porque eu quero saber se o Fernando Diniz vai vir pro Vasco ou não. Porque assim, qual é a situação de agora? A negociação está fechada? Óbvio que não, senão estaríamos anunciando Fernando Diniz no Vasco. O Vasco ofereceu inicialmente um contrato até o fim do ano com a faixa salarial parecida com a que era do Fábio Carille. Então R$700 mil vai ser essa faixa, o teto que o Vasco teria para oferecer. Não tem negócio de $1 milhão, não? Então $1 milhão era o que ele ganhava no Cruzeiro. Pra aceitar o joinha inicial, ele sabia que não ia ganhar a mesma grana que o Cruzeiro, que o Pedrinho, o BH pagava, né? Porque o Pedrinho RJ não tem como pagar. Foi o que o Renato queria também, né? O Renato queria $1,5 milhão. Que era o que ele ganhava. É verdade. E fechou com 1,700 no Fluminense. Entendeu? Negócios. Se ele tivesse aceitado os 700 do Vasco, né? Não, o Vasco não tem a menor condição de pagar essa grana. Inclusive, de certa forma, o Vasco tá até esperando o fim do contrato do Payet pra poder economizar $1,5 milhão por mês. E o Payet, hein? O salário do Dimitri Payet, $1,5 milhão por mês. $1,5 milhão, 1.500, não, $1,5 milhão, né? $1,5 milhão. Porque pagava pro Payet e paga pro homem ali pois parte, poderia ser. Seria uma engenharia financeira. Então a questão é essa. Primeiramente, o Diniz quer por contrato mais tempo. E é claro, aí o cara vai ganhar 700 mil de salário, se ficar nessa faixa mesmo, aí bota uma luva, bota uma premiação aqui, acolá e sobe um pouquinho isso aí. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Girando em torno de... Então, a questão é essa, tempo de contrato e salário. Grana, pra poder fechar em algo que o Diniz queira e que o Vasco possa pagar. E oferecer também de tempo de trabalho. Se o Diniz chega e pede 3 anos de contrato pro Vasco, seria até uma loucura e até uma irresponsabilidade, porque o Vasco não sabe como é que vai ser a situação amanhã, né? Pode ser que surja hoje um comprador pra SAF, por exemplo. Então por isso que eu tô dizendo, e né? O Grego, hein? Isso aí, pelo visto... Gregão, todo dia tem notícia do Gregão. O Vasco não, né? Não. O Vasco não tem nada. Então assim, por isso que eu falo, não adianta ele fechar um contrato longo, porque nem ele vai ter garantia que esse contrato vai ser cumprido. O Vasco tinha um planejamento no início da semana de tentar fechar isso rápido, ao ponto do Diniz comandar o Vasco domingo já contra o Palmeiras. A princípio isso não vai acontecer, deve ser o Felipe de novo, comandando o Vasco domingo contra o Palmeiras. Vamos ver se o Felipe, se o Vasco consegue um bom resultado pro Felipe dar uma coletiva mais calma, né? Depois do jogo de domingo. Vamos acompanhar isso aí.